Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Santo Pode Mais. Hoje vamos aprofundar o sentido do sacrifício e da penitência. Sacrifícios voluntários, mortificação, penitência, mais cruzes, quando a vida já traz tantas, sem que as procuremos. Mas por que tanto sacrifício? Por que tantas cruzes? Conta-nos o Evangelho que Jesus, depois de ter repreendido severamente São Pedro, porque queria afastá-lo da cruz, conforme está lá em Mateus, capítulo 16, versículo 23, dirigiu o olhar aos outros discípulos e lhes disse com firmeza: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Lemos também no Evangelho que certa vez Jesus estava acompanhado de muita gente. Era o tempo em que as multidões o seguiam com certo entusiasmo. A fé de muitos era alternada com a emotividade superficial e com interesse. E Cristo, que conhecia bem o coração das pessoas, quis deixar claro na alma delas a ideia de que, sem tomar a cruz, era impossível segui-lo pelo seu caminho, pois é caminho de amor. E assim, voltando-se para os que o cercavam, fez um alerta: quem não carrega a sua cruz e me segue não pode ser meu discípulo. E para deixar essa afirmação ainda mais provocativa, fez uma comparação. Falou-lhes de um homem que, desejando construir uma torre, errou nos cálculos e não previu os meios necessários para edificar. E aconteceu o inevitável: fracassou, de modo que todos os que viam ficavam zombando dele e diziam: este homem começou a edificar, mas não pôde terminar. E o Senhor esclareceu que assim aconteceria com aqueles que quisessem segui-lo sem renúncia e sem cruz. Vamos então reparar que nessas passagens do Evangelho, Jesus fala de algo que depende de nós, algo que podemos fazer ou não. E Jesus diz: se alguém quiser. Isso é algo que pertence, portanto, à nossa livre iniciativa, à nossa escolha. Sempre a cruz deve ser tomada livremente. A cruz não é uma imposição. Em primeiro lugar, a cruz que Deus nos envia sem nós a procurarmos, ou seja, a cruz do sofrimento inesperado, que devemos saber abraçar com fé e amor, mas também há outra cruz santa que, com a ajuda da graça, depende totalmente da nossa decisão, da nossa generosidade, e é justamente dos sacrifícios voluntários que eu estou falando. Por exemplo, se nós queremos, nós podemos sacrificar um final de semana para dar assistência aos mais necessitados, fazer uma caridade. Se nós queremos, e é de livre escolha, podemos deixar de ir a um passeio para visitar um doente. Se nós queremos, podemos assumir os trabalhos mais pesados em casa, podemos nos dedicar mais na comunidade, mas ninguém nos impõe nada. Se não queremos, não fazemos nada disso, somos livres. Por isso, há os sacrifícios que precisamos fazer e deve ser feito com fé e amor. E há sacrifícios que fazemos de modo livre, voluntariamente. São Paulo, com muita frequência, servia-se de uma comparação, a imagem dos dois homens que estão sempre brigando dentro de nós, né? O homem velho e o homem novo. Poderíamos traduzir o homem velho por homem modelado pelos parâmetros mundanos, pagãos. E o homem novo, homem modelado conforme a imagem de Cristo, pela graça do Espírito Santo. Assim, escrevendo aos Efésios, o apóstolo pede-lhes: não persistais em viver como os pagãos que andam à mercê das suas ideias frívolas. Renunciai à vida passada, despojai-vos do homem velho, corrompido pelos desejos enganadores. Renovai sem cessar o sentimento da vossa alma e revesti-vos do homem novo, criado à imagem de Deus, em justiça e santidade verdadeiras. Bom,
Paulo está propondo uma luta árdua, mediante a qual deverão arrancar o homem velho, quase como se arranca a pele, para revestir-se do homem novo. As mesmas ideias encontramos na carta aos Colossenses, que diz: vós vos despistes do homem velho com seus vícios e vos revestistes do novo, que se vai restaurando constantemente a imagem daquele que o criou. Um outro texto, dirigido aos Gálatas, vai completar essa afirmação. Os que são de Jesus Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Então, para entender o que quer dizer, é preciso ter presente que, na mesma carta, havia explicado o que é a carne e as suas concupiscências, palavra que significa aqui maus desejos, mostrando que por carne entende o homem egoísta, afastado da graça de Deus e mergulhado no materialismo, cujo Deus é o ventre e só tem prazer no que é terreno. Uma característica típica do homem velho é a de se deixar dominar pelos desejos da carne, que, como explica detalhadamente o apóstolo, se chamam fornicação, impureza, libertinagem, idolatria, superstição, inimizades, brigas, ciúmes, ódio, ambição, discórdia, facções, invejas, bebedeiras, orgias e também outras coisas semelhantes. Esta é a carne que deve ser crucificada, ou seja, mortificada, dominada e vencida com a renúncia, com o sacrifício, com a cruz. Toda mortificação é uma penitência. Mortificação vem de morte. Se você faz qualquer tipo de sacrifício, como rezar, por exemplo, o terço de joelhos, está praticando uma mortificação, que é uma forma de penitência. Porém, a penitência tem um sentido mais amplo. Existe o sacramento da penitência, que é o sacramento da confissão, no qual o fiel se arrepende dos pecados. A mortificação está ligada à penitência no sentido de que a pessoa se mortifica para vencer os pecados. Qualquer tipo de mortificação, como, por exemplo, abrir mão do almoço, do jantar, da sobremesa, vale como penitência. Ela auxilia tanto a deixar o pecado, quanto a fortalecer o espírito contra a carne. A mortificação voluntária, que faz parte essencial da luta do cristão, é um meio necessário de purificação. Santo Agostinho tem um pensamento muito profundo a este respeito. Ele lembra que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus e que o pecado deformou essa imagem e apagou a semelhança. A graça de Deus recebida no batismo nos fez renascer para uma vida nova. E é tarefa nossa colaborar com a graça para limpar os males que nos deformam. Só assim ela nos devolverá a forma primeira, que é a imagem do ser de Deus. Então percebem como é sugestiva esta ideia para nos ajudar a compreender que a formação cristã ela não se limita ao conhecimento da verdade, da doutrina, ler, estudar, aprender, mas exige um trabalho de purificação, de limpar, de extirpar, de endireitar, de podar o que procede do egoísmo, para podermos arrancar a triste máscara que forjamos com as nossas misérias e estarmos em condições de ir reproduzindo fielmente em nós os traços do nosso modelo, Jesus Cristo. Pensemos seriamente qual é o nosso homem velho, quais são as nossas paixões e concupiscências, para assim podermos descobrir as mortificações que precisamos fazer a fim de arrancar de nós as máscaras deformantes. Não é muito difícil encontrar, né? O difícil mesmo é concretizar, o difícil é mortificar-se. Na realidade, todos nós notamos em nós mesmos defeitos que nos prejudicam, hábitos, vícios de diversas espécies que nos dominam, falhas de caráter que atrapalham o nosso trabalho,
atitudes desagradáveis ou omissões no nosso relacionamento com os outros, é aí que deve entrar a nossa cruz, ou seja, os sacrifícios necessários para corrigir tais defeitos. A fé nos mostra o imenso valor que podem ter os padecimentos, os sofrimentos que Deus manda ou permite, como meio de nos unirmos à cruz de Cristo, a fim de reparar, ou seja, de expiar pelos nossos pecados e pelos pecados de todo o mundo. Também o sacrifício voluntário pode ter e deve de ter uma função reparadora, de penitência pelos pecados. O Catecismo da Igreja Católica, ao falar dos tempos e dias de penitência, cita as práticas penitenciais que são mais tradicionais na Igreja, porque o próprio Cristo se referiu a elas no Sermão da Montanha, a saber, a oração, o jejum e a esmola, e que exprimem a conversão com relação a si mesmo, a Deus e aos outros. E frisa de modo particular o valor que tem a mortificação, o jejum e outras privações voluntárias como um meio de reparação dos pecados. É muito próprio do espírito de um cristão determinar-se a cumprir algumas dessas práticas penitenciais, além do jejum e da abstinência de carne, prescritos pela lei da Igreja, sobretudo em dias ou períodos especialmente relacionados com a paixão de Jesus, como as sextas-feiras e o tempo da Quaresma. E ao tratar da penitência e jejum, a Igreja não recomenda penitências aos domingos da Quaresma, Embora o período quaresmal seja dedicado à reflexão, à conversão, os domingos são considerados dias de festa. Esses são dedicados à celebração da ressurreição de Jesus Cristo. Temos 6 outros dias da semana para praticar a penitência, especialmente na sexta-feira, dia em que recordamos a paixão do Senhor. O domingo, por sua vez, deve ser um dia festivo, com caráter litúrgico, que se reflete também na vida familiar. É um momento propício para reunir a família, compartilhar refeições e fortalecer os laços afetivos. Muitas vezes, durante a semana, os compromissos profissionais impedem que as famílias se reúnam. O domingo oferece a oportunidade de convívio e confraternização sem a necessidade de exageros. E todo bom católico deveria definir bem, e até aí vai uma sugestão, de colocar por escrito o seu plano de penitências para a Quaresma. Fazer uma lista das práticas ou ações que quer cumprir durante este tempo. E não é somente privação de algo, mas principalmente a oração mais constante, mais profunda. Na realidade, não deveríamos nos limitar às obras de penitência em datas ou tempos determinados. Todos os dias deveriam estar enriquecidos por algumas pequenas privações oferecidas por amor e com alegria, como atos de reparação pelos pecados próprios e alheios, e também como exercícios de autodomínio que nos ajudem a converter-nos com a ajuda da graça de Deus. Atualmente encontramos a perda do sentido da penitência entre os cristãos, que anda em paralelo com a perda do sentido do pecado. Isso significa que enfraqueceu muito ou se perdeu o sentido do amor de Deus. Uma relação muito estreita com a necessidade da penitência é a doutrina das indulgências. Ao realizar, com as devidas condições, as obras indulgenciadas, entramos em comunhão com o tesouro do amor, do sofrimento suportado, da pureza de todos os nossos irmãos na fé, que deixaram atrás de si como que um saldo de méritos, unidos às riquezas dos méritos de Cristo, de Maria e dos santos. E é um imenso tesouro que a Igreja encaminha a cada um de nós como uma transfusão de sangue puro por meio da indulgência para a purificação da pena temporal devida pelos nossos pecados, ou seja,
pena que deveríamos pagar no purgatório por não termos expiado suficientemente os nossos pecados aqui na terra. E esse mesmo dom da indulgência, esse tesouro de méritos e graças que circula no corpo místico de Cristo, pode ser aplicado sempre às almas do purgatório, com as quais estamos estreitamente unidos pela comunhão dos santos. Mediante esse intercâmbio maravilhoso de bens espirituais, podemos auxiliar tantos entes queridos que se encontram no estado de purificação que chamamos o purgatório, para que possam ir logo ao encontro do abraço eterno de Deus. E é uma maravilhosa comunhão e ajuda mútua na penitência, na expiação e a purificação. Muito bem, eu quero agradecer a você que acompanha este episódio, nos acompanhe em nosso canal no YouTube, inscreva-se, acione o sininho e também siga-nos no Instagram e TikTok. Todas as sextas-feiras temos um novo episódio com temas interessantes para você. Santo Pode Mais, o podcast que te aproxima do céu. Que Deus te abençoe e até a próxima.